Olá, meninos, meninas, estudantes da Univesp. Hoje a gente vai começar, de fato, a conversar sobre gestão, docência e aprendizagem. Nesse sentido, a nossa primeira aula vai falar sobre gestão de projetos educacionais em educação à distância. Quais são os elementos que os constituem e quais são os elementos que a gente precisa instituir a partir disso? Os objetivos da nossa aula de hoje são refletir sobre limites e perspectivas para uma melhor inserção da educação digital e da EAD na educação brasileira e compreender os elementos constituintes da gestão de projetos educacionais em EAD. Mas antes da gente falar de projetos educacionais em EAD, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é um projeto. Eu coloquei aí no slide para vocês que projeto é uma palavra latina, né, um termo latino, o particípio passado do verbo progissere, que significa lançar adiante, ou seja, é um intento, é algo que você lança para o futuro, é algo que ainda não está pronto, que precisa se construir. Pensa como se você fosse fazer um bolo e você tem a ideia, a vontade, o desejo de colocar um ingrediente novo nesse bolo. É necessário, nesse sentido, pensar no agora. O que temos agora, o que temos na nossa receita e de que maneira a gente pode introduzir esse novo elemento aí. Um projeto, ele precisa então ver o que tem instituído, o que tem pronto, o que já tem construído, para pensar em algo que vai ser construído, que aos poucos se institui, portanto, instituinte. Quem traz essa ideia do bolo, não, mas quem traz a ideia, né, do projeto instituinte que vai se tornando e se construindo é o Moacir Gadotti, que traz para a gente. Agora, um projeto, ele é também algo que tem a centralidade em algo intencional, né? Não é algo que você pega no ar, mas algo que você planeja com cuidado. Então, essa ação, a ação de projetar algo, a ação de planejar algo, é sempre uma ação centrada na intencionalidade. Se a gente pensa na construção da educação à distância, a gente pensa o quanto ela evoluiu. A gente começa lá na correspondência, nas primeiras trocas de informações formativas a partir da correspondência, né, da postagem. E passa, depois disso, por um período de formação com rádio e a televisão. Agora vocês estão me vendo aqui a partir do vídeo. Isso é uma outra fase da educação à distância, né, que traz para a gente os computadores e a internet, e a difusão e a possibilidade dessa internet chegar até as casas das pessoas. E aí vem o boom, smartphones, tablets, redes sociais, diversas plataformas que integram, que trazem muita informação para as pessoas. Entretanto, tem um detalhe, os professores, em geral, eles não tinham até então um grande manejo, né, desses instrumentos todos na educação. O que acontece? Chega para a gente a tal da pandemia pelo Covid-19. E aí, queridos, todo mundo teve que se virar. Os professores enlouquecidos, tentando gravar vídeos, tentando editar vídeos, tentando transpor as suas práticas pedagógicas para dentro de uma telinha, para dentro de um computador. E não foi fácil. Os professores passaram por uma grande angústia ao longo da pandemia. Mas isso abre também outras possibilidades de avançar
nos projetos, de avançar naquilo que a gente não conhecia. E aí é que entra a grande importância dos projetos em educação à distância. Os projetos em educação à distância, a princípio, são muito parecidos com os projetos de educação presencial. Possivelmente, vocês que estão assistindo são pessoas ligadas à educação pela característica do curso. Então, vocês sabem fazer projeto. Vocês já conhecem como se faz. O projeto, tanto da educação presencial quanto da educação à distância, tem alguns elementos que são fundamentais. Coordenar, orientar, né? Executar e acompanhar desde o planejamento até o encerramento desse projeto. E aí vocês vão perguntar, ué, professor, mas se é tudo igual, o que eu estou fazendo aqui, não é? Estou aprendendo o quê? Se eu já sou da educação presencial e já faço projeto desde que eu me formei. Pois é. Aí eu trago Lenzi, a Grace Lenzi, para falar para a gente a gestão dentro de sistemas de ensino, sejam presenciais ou à distância, tem como objetivo coordenar, orientar, executar e acompanhar as atividades para atingir os objetivos estabelecidos, desde o planejamento até o encerramento. O que muda é o cenário. E aí, a partir dele, muitas outras coisas mudam, né? A Humble traz para a gente uma citação. As citações eu vou ler e os tópicos a gente vai conversando, só para vocês entenderem de que forma a gente vai levar as nossas aulas. Como essa é a primeira, é bom explicar. Aqueles que se dedicam ao ensino à distância não estão isentos dos mesmos desafios encontrados no sistema tradicional de ensino. Devem dotar-se das mesmas competências comuns a quaisquer gestores, mas o cenário no qual exercem as suas atividades é bastante diferente. Pensem, por exemplo, no que tange à infraestrutura física. Uma escola, você tem preocupações com a lâmpada que queimou, você tem preocupações com se choveu demais e está tendo goteira na escola, né? Na educação à distância e nos projetos levados a cabo nessa modalidade, essas preocupações não existem. A infraestrutura física de que nós necessitamos dentro da educação à distância é muito diferente. A infraestrutura tecnológica, embora dentro da educação presencial a gente já tenha hoje um avanço considerável no que tange a utilização de tecnologias da informação e comunicação, né, de instrumentos mais tecnologicamente avançados, vamos dizer assim, a utilização de internet na sala de aula, etc., a estrutura que se constrói para a educação à distância, essa infraestrutura tecnológica ela precisa ser um pouco mais avançada e um pouco mais profissional. A infraestrutura administrativa também muda. A gente vai ver isso numa aula um pouquinho mais aprofundadamente, numa aula um pouquinho mais para frente, né, que os profissionais que fazem parte dessa estrutura são diferentes. E, obviamente, a infraestrutura pedagógica, porque a forma de conversar, a forma de montar o material didático, todas essas coisas que parecem banais, elas se diferenciam muito. Então, ao pensar um projeto e ao gerir um projeto de educação à distância, é necessário que a gente pense essas infraestruturas, esses cenários diferenciados. E aí, para finalizar aqui a nossa aulinha de hoje, a gente tem essas funções que serão as funções de vocês, né, como gestores em educação à distância. A gente tem uma função específica de planejamento, né, que é sentar, planejar, pensar em custos, pensar em profissionais que vão trabalhar com você, pensar nos objetivos, a alma do projeto, né? A que aquilo se dedica, qual é o objetivo que você quer alcançar.
né, a pensar na duração, na carga horária, quanto tempo você precisa dispensar para que cada aluno possa realizar as atividades à distância, a duração dos vídeos, enfim, toda essa parte anterior, né, à execução do projeto. A partir disso, a gente pensa a organização desse projeto, de que maneira esse projeto vai se organizar, o que você, gestor, precisa fazer primeiro, né, para depois inserir os outros elementos. Depois, o controle de produção. Esse material que vai para o vídeo, esse material que vai para o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né? Tanto o que aparece na tela, que é o HTML, quanto as apostilas que vão para os estudantes, quanto o professor como eu que está aqui gravando a aula para vocês. Tudo isso é produzido e precisa ter um controle de produção. Tanto um controle do tempo que é necessário para que isso seja produzido, quanto o controle da qualidade do material que está sendo produzido. Então, é preciso que esse gestor de projetos em educação à distância pense nessa produção. Depois, a difusão desse projeto, como é que ele vai ser difundido, como estratégias de marketing, por exemplo, se você está falando de um projeto não ligado à educação pública, você precisa de marketing, precisa de uma outra equipe que vai fazer essa parte para você. E, por último, pensar na utilização de diferentes instrumentos que vão te ajudar a tornar o teu curso, o teu projeto em algo mais dinâmico, mais gostoso, mais prazeroso, porque não tem nada pior do que você entrar num curso e achar o curso chato e etc. A gente já perde na educação à distância o abraço, a bala e o beijinho no colega. Não dá para perder também a possibilidade de tornar esse curso mais dinâmico, mais prazeroso, mais gostoso para quem dá aula e para quem assiste. Então, tenham em mente aí essas funções do gestor de projetos e a gente se vê na próxima aula.